A animação mais polêmica do YouTube, Boiled One. Pseudocoma, também conhecida como síndrome do encarceramento, é uma condição horrível onde uma pessoa fica em um estado de quase morte. Ela ainda continua consciente, capaz de ouvir coisas, sentir cheiros, mexer e piscar os seus olhos, mas ela não é mais capaz de falar, andar ou fazer qualquer tipo de barulho, praticamente presa no seu próprio corpo. Se eu estivesse nessa situação, eu faria exatamente como na música One do Metallica. Não tem outra solução, tá ligado? Você faz código Morse com a sua cabeça pra eutanásia, cara. É isso, bicho. Tem outro caminho? Ai, não. Tá bom, meu caro. Sobreviva. Mas eu preferiria que... Oh, God, please help me. É isso. Tipo... Por favor, me mate em Morse. Eu vou piscando até a pessoa executar o serviço. Imagine se você... Não, o cara do One... cara... O One do Metallica é uma das melhores músicas. Ela é baseada em um filme. É isso, irmão. Me fale outra alternativa que não essa. Vai, me fale outra alternativa se não essa. Não há outra opção, cara. Não há outra opção. Se você estivesse preso no seu próprio corpo, incapaz de se comunicar, ainda vivo, mas distante do mundo real. E imagine-se nesse tipo de situação... Criogenia. Existisse uma criatura que você nunca consegue parar de enxergar, que está todos os dias, sempre com você. Um aviso importante, eu gostaria de avisar antes da gente começar aqui a falar sobre a série The Boiled One, que esse vídeo vai ser sobre uma série específica de terror da internet que trata de temas pesados, agressivos e talvez até ofensivos para algumas pessoas. Falo mais especificamente... Resumiu meu canal? Agressivo, ofensivo? A série tem temas religiosos, ofensivos para algumas pessoas cristãs, então estejam avisados, ok, jovens? Tendo dito isso... Cara, temas ofensivos para um cristão. Isso é uma coisa que me ofende demais. Um cristão que se ofende. Calma. Se ofende e faz escândalo. Irmão, o cristianismo passou por ataque de muçulmano, como eu posso dizer, de 700 a 1200. Só isso. Tipo, ataque constante. Depois, sabe como eles responderam? Não adianta ficar fazendo escândalo na internet. Existem outras alternativas que vocês têm que tocar. Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias, jovens. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um novo analog horror que tem feito bastante sucesso na internet por aí, né? Acredito que vocês saibam que vários... In the name of God, é isso! E vários youtubers já fizeram um vídeo sobre uma série chamada de The Boiled One. Eu acredito que todos vocês já saibam mais ou menos sobre o que é a série de fato, mas claro... Tá ofendido? Não adianta fazer escândalo, se defenda, de forma... Cara... Não é à toa que eu tenho uma cruz templária no braço. Que hoje eu não vim aqui apenas contar a história da série, como eu tenho várias e várias teorias pra poder compartilhar com vocês a respeito do que eu acredito. O catolicismo foi perseguido do seu nascimento a 300 depois de Cristo. É só isso, foi só essa perseguição. Mas não, daí veio o cara... Ai, como assim? Nossa, lembrei daquele bombom. Lembra do bombom fantasia? Lembra? Cadê aqui? Eu não lembro. Lembra do bombom feitiçaria? Com a caveira na frente, que simboliza o espírito da morte. É o Exu Caveira. Meu Deus. E quando eu abro aqui, né, pastor meu? Olha aí, igreja. E realmente está aqui, ó. O chocolate com o nome feitiçaria. Meu Deus. Glória a Jesus. E tá vendo aí, igreja? Que o diabo, ele tem entrado... nas casas, né, pastor? Naquilo Pastor. Eu vi o pastor? Pastor. É pastor. 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 Dito, jovens, e é provavelmente uma das melhores séries de terror que eu já vi nos últimos anos. Não esquece de pegar alguma coisa pra comer e pra beber. Presta bastante atenção, senta aí e vem comigo. Para aqueles que não assistiram vídeos de outros youtubers e não sabem ainda muito bem sobre o que é a série, jovens, The Boiled One é um vídeo que foi postado por um canal chamado de Dr. Nowhere. O vídeo tem 10 minutos de duração, o início da série em si é uma daquelas famosas mensagens de analog horror. Essa, em específico, é uma mensagem do governo para as pessoas que estiverem assistindo televisão. É uma espécie de mensagem de segurança para ensinar as pessoas a se manterem seguras enquanto elas estão assistindo TV, porque para... Cara, eu já pensei em trabalhar com terror. Eu acho um formato muito interessante. Apesar de eu odiar assistir filmes de terror, olha que legal. Eu odeio filmes de terror, eu sempre sou muito preguiçoso. Tipo, não é nem pela questão do medo. Eu gostaria de sentir medo vendo filme de terror. Eu não gosto de tomar sustinho. Sabe a diferença entre o medo e o susto?
Eu não gosto de sustinho. Acho, tipo, cheap, tá ligado? Você também... Hã? Uma bosta. O Lovecraft te dá medo. Lovecraft te dá medo. Medo. Agora, jumpscare... Acho isso uma bosta. Jumpscare é uma merda. Então, tipo, eu já pensei em trabalhar com terror. Eu acho um formato interessante. Eu não sei se eu poderia falar, mas um certo youtuber que eu reajo bastante, muito engraçado, ele também tem vontade de trabalhar com terror. Então, eu não sei se ele gostaria de revelar isso, mas ele também tem essa mesma vontade que eu de trabalhar com terror. Então, eu espero que ele produza o conteúdo de terror que ele quer fazer. Parece que no universo dessa série aqui, assistir TV é alguma coisa um pouco arriscada. A mensagem começa dizendo pra que enquanto você estiver assistindo TV, tenha certeza de ter ao seu lado tampões de ouvido, um lápis, um pedaço de papel e uma bíblia cristã aberta especificamente no Salmos 91, versículo 10. Pra quem não sabe o que tá escrito nesse versículo, inclusive, é a famosa frase: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A mensagem de forma geral... A minha Bíblia católica, né, porque é a única que existe, ela está aberta no versículo ANCAP, até hoje. Tipo, a página tá toda comida por traça, mas ela está aberta no versículo ANCAP. Durante todo esse comercial fala sobre televisões. Acho que lá é um país que sobretaxa, um governante que sobretaxa o seu país o leva à ruína, alguma coisa nesse sentido. E é um aviso pra população, que caso você esteja assistindo televisão e você ver algo que soe um pouco estranho, algum som falando em uma língua meio bizarra, que você não conhece, mas você tá entendendo o que essa língua tá falando, você rapidamente deveria parar de assistir televisão, colocar os seus tampões de ouvido, pegar o seu papel com lápis e seguir essas instruções. Primeiramente, você deveria anotar esse exato texto que tá aparecendo aí na tela, dentro do papel, com o seu lápis. Eu consigo ver esse papel, eu consigo ver a minha mão. Eu não consigo ouvir os gritos de... Tá aqui, pô. Tá aberto ainda. Aqui, justamente no versículo ANCAP. Esse daqui, pra quem não sabe, eu fiz catequese, então esse daqui é a minha Bíblia da minha catequese. Cadê aqui? Cadê o versículo ANCAP? Puta merda, não dá nem pra ver aqui. Nossa, tá toda comida, provérbios, alguma coisa. Nunca que eu acho. Bom, é isso, toda corroída aqui. Tá há anos aberta. Tá só o pó, irmão. Tá só o pó o negócio. Bom, é isso aí. De milhares. Eu não consigo ouvir a festa. Não só fiz catequese, como eu fiz primeira comunhão e sou crismado. E me crismei sendo ateu, ou seja, uma heresia do caralho. Sou um ser humano que se move e respira na Terra. Existe uma versão do texto que aparece por meio segundo no anúncio, que seria meio que uma versão oposta, falando tipo que eu não consigo ver o papel, que eu não consigo ver minha mão, que eu consigo ouvir os gritos de milhares e por aí vai. Porém, isso não é importante, pelo menos por enquanto. As próximas recomendações seriam justamente que você falasse os Salmos 91:10 em voz alta. E caso você continuasse tendo pensamentos impuros ou algum tipo de coisa anormal na sua cabeça, você deveria rezar a Deus também. Algum tempo depois, se isso continuasse, a recomendação do governo seria que você ligasse para as autoridades locais, porque eles iam te levar para um hospital para te administrarem um amnésico, um remédio que ia te causar amnésia e ia te fazer esquecer todo esse evento. Tá legal o link, mas o que exatamente é essa mensagem de televisão? A questão do medo também, na minha percepção, de quem não consome essa mídia, ela parte muito do que o público é sensível. Em que ponto que em como você vai sentir medo. Por exemplo, tem um vídeo que eu assisti muito tempo atrás, um vídeo ensaio sobre um jogo não necessariamente de terror, mas era um jogo sobre... você tinha 6 minutos para impedir o apocalipse. Basicamente aconteceu um disparo de uma bomba nuclear. Você está nos Estados Unidos, sai uma bomba nuclear e você tem que ligar para a Rússia para avisar que tá caindo vai cair uma bomba nuclear lá. Mas não é uma guerra, foi um erro. 7 Minutes to Die, isso, jogo do telefone. Basicamente o jogo é você batendo em burocracia e não conseguindo ligar. E onde tá o medo ali? Na tensão absurda que é você não conseguir fazer essa ligação. É um monte de caminho que você não chega a lugar nenhum. Isso me pegaria. Isso me daria uma certa apreensão absurda. Uma grande apreensão num jogo desse. Ao contrário, ligar pro presidente americano. Eu não faz muito tempo que eu vi esse vídeo. Então eu sentiria medo de jogar um negócio desse. Eu assisti o vídeo, eu senti uma ansiedade só de assistir esse vídeo. Mas, cara, a maior parte das pessoas não ia sentir porra nenhuma vendo um negócio desse, ou jogando um negócio desse. Sabe? Porque, sabe?
Não é a questão da burocracia, tipo, a burocracia é um meio, mas você sabe que no fim, o seu fracasso é o fim do mundo, representa o fim do mundo. Então, isso me daria medo. Se eu produzisse algo, seria nessa vibe, algo que me apavora, eu produziria algo que me dá medo. Mas provavelmente a maior parte do público não ia sentir medo do que eu sinto medo, sabe? É um negócio... Terror é nicho, então, tipo... É complicado, realmente seria complicado produzir um negócio desse. Por que exatamente dentro desse universo aqui nós deveríamos ter medo de assistir TV, porque pode aparecer uns barulhos aleatórios que podem fazer mal para as pessoas? Bom, isso nós vamos descobrir logo em seguida, porque é aqui onde a série de fato começa, jovens. A partir do momento que a série começa, ela passa a nos narrar um acontecimento específico que foi chamado pela série de Árvore dos Céus. Esse acontecimento rolou no dia 13 de agosto de 2003, e eles explicam toda uma linha do tempo onde viram falar do Pix pra mim porque eu tô vendo a sua live na academia e vendo o seu boné. Que situação aí. Em 1990, na Pensilvânia, né, que é uma área mais rural dos Estados Unidos, rolou um programa de televisão educacional para as crianças. Esse programa educacional para as crianças falava sobre a natureza e tudo mais. Toda semana vinha uma figura famosa e eles ficavam apresentando, falando sobre as belezas da natureza, os perigos da natureza, como que você sobrevivia a certas coisas e tudo mais. Programa infantil, jovens. O programa infelizmente teria sido encerrado quando o apresentador faleceu no ano de 2001. Porém, esse evento específico conhecido como Árvore dos Céus é que no dia 13 de agosto de 2003, 3 anos depois que a série teria sido encerrada, o 13º episódio da série começou a ser transmitido nas televisões da Pensilvânia simplesmente do nada, sem que canais de TV ou pessoas soubessem o que estava acontecendo. Logo, obviamente, foi cogitado a... Olha, BC Marino, boa tarde, Pardola. Boa noite. 6 meses desse hospício, aos guri, tamo junto. Valeu. Um ataque hacker e tudo mais, né? Coisa que já rolou várias vezes nos Estados Unidos, tipo canais de televisão ou algum programa ser hackeado e começar a passar uma outra coisa no lugar. A questão é que nesse caso, um episódio do programa começou a... Tipo, aquele vídeo que a gente assistiu lá da caixa, do cara que sai da caixa, tipo, aquele vídeo lá, você não pode virar, não pode olhar pra outro lugar. Onde tá o medo ali? Acha a piada da tirinha, acha o medo daquele vídeo. Cara, Max Headroom, isso daí. O medo é nada ser explicado, tudo ficar em aberto. E aquele final bizarro. Tipo, o medo está ali. Você não sabe exatamente o que está acontecendo. Esse é o medo. Mas, cara, tá ligado? Eu não senti medo. Eu gostei muito da ideia. Mas eu não senti medo daquela porra. Essa é a questão. Então, aquilo lá não me pegou. Não foi algo que me assustou. Mas muita gente ficou completamente aterrorizado com aquele vídeo. Eu mesmo senti medo vendo It Follows, tá ligado? Aquela criatura bizarra, sem forma, que te persegue permanentemente. É a mesma ideia porque a ideia é muito similar àquela da lesma imortal, que ela vai te perseguir pra sempre. Tipo, cara, é uma ideia maravilhosa, sensacional. É um negócio que não é nada explicado, tipo, nada faz sentido. Então, é um negócio, é exato. O medo é algo, gera medo, a sensação de que algo está fora do normal. Mas, tá ligado? Eu senti medinho, mas não foi um bagulho, nossa, me deixou assustado e o caralho. Não, é só um bom filme de terror, mas... Tá entendendo? Aparecer e ficou um tempo passando na televisão. E em um certo momento onde muitas pessoas estavam assistindo, naquele momento, algo diferente aconteceu. Pois é, bem perturbador, né? Essa coisa que acabou de aparecer na tela foi catalogada como Fan 228, praticamente uma anomalia. Uma espécie de criatura com o rosto totalmente derretido que apareceu de repente no meio do episódio que nem deveria estar sendo transmitido. Essa criatura apareceu do nada e começou a conversar em uma linguagem simplesmente inaudível, com uma voz distorcida, com as pessoas que estavam assistindo a televisão. Os casos foram simplesmente inexplicáveis até mesmo para o governo, visto que muitas pessoas colheram relatos de que tinha gente assistindo o programa falando e afirmando que a criatura estava falando e elas conseguiam entender em inglês perfeito. Porém, muitas pessoas conseguiram entender cada palavra, mesmo que não soubessem a língua inglês em si. Quase como se esse bicho estivesse falando em uma língua universal que ninguém entendia. A transmissão desse dia teria sido relatada para 530 pessoas da região sul. Inclusive o Giga Shed aqui, né?
da Pensilvânia. Essas pessoas foram examinadas, passaram em consulta e praticamente todas elas desenvolveram algum tipo de sintomas sem sentido que não poderiam ser explicados pela lógica científica. Por exemplo, muitas pessoas, dias depois de terem assistido essa transmissão, não conseguiam tirar o rosto da criatura de suas visões, afirmando que elas estavam constantemente vendo a cara da criatura nos cantos ou em algum lugar próximo, como se o bicho sempre estivesse lá, vigiando de alguma forma. Quase como uma paralisia do sono. Pô, a ideia é boa. Cara, que ideia do... Imagina um filme de terror em que... Vamos fazer a conexão aqui. Imagina um filme de terror pegando a ideia do Johnny Silverhand na sua cabeça do Cyberpunk. Tipo, só você vê aquela criatura, ela está perpetuamente com você, falando com você. É literalmente esquizofrenia. Mas imagina um filme de terror nessa vibe. Tipo, há uma criatura ali permanentemente. Uma criatura grotesca, tem que ser, né? Tipo, sabe? Não é, It Follows não é isso. Tipo, seria legal, tipo, um filme de terror que seria esquizofrenia. Seria interessante. Imagina uma criatura dessa em um personagem. Imagina It Follows como esquizofrênica. Imagina se a protagonista de It Follows fosse esquizofrênica. E você estivesse constantemente ouvindo ruídos, vendo coisas e tipo, tivesse uma criatura real que vem te matar. Imagina isso. Porra, isso é do caralho. Não sabem. Eu acho que o It Follows seria muito melhor se fosse isso. As outras pessoas relatavam ouvir a voz da criatura falando, mesmo dias depois que a transmissão tivesse igualzinho o Senua, só que de terror. Passado. E muitas vítimas, depois que isso aconteceu, toda noite quando elas iriam dormir, elas ouviam o som de trombetas tocando bem de longe. Inclusive, uma vítima que passou um depoimento bem bizarro e interessante foi uma que disse que sentia que essa... Pô, tem 3 filmes, são bons, né? A questão não é a temática, a questão, tipo, cara, ninguém... tudo que eu falar aqui pra vocês, nada será novo, vai ter algum filme sobre isso. A questão é a execução, né, cara? A questão de... sempre é a execução. Então... Uma coisa que eu transcendi faz muito tempo é ser inédito. Exceto Inimigos da Nação. Inimigos da Nação é realmente inédito. Mas eu transcendi a ideia de produzir conteúdo inédito. Tipo, porque tudo já foi criado há muito tempo já. Não é de agora, é muito tempo. Tipo, nada vai ser criado. A questão é a execução. A questão é sempre a execução. E acabou. Essa criatura estava morando no seu cérebro, se alimentando da sua espinha ou da sua coluna, conforme... Brain rot? Puta que pariu, literalmente brain rot. No seu cérebro, se alimentando da sua espinha ou da sua coluna, conforme o tempo passava. Um dia depois, nós temos o evento de 14 de agosto de 2003. E aqui, jovens, a gente pode fazer uma pausa para poder falar sobre uma coisa interessante. A data do 14 de agosto de 2003 é genuinamente uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, na Pensilvânia e... Calma aí. Tem um filme que brinca com isso em uma parte, não lembro o nome, mas ele te incentiva a fazer uma oração de invocação ao capiroto, te dizendo que é uma proteção. No final, tem um frame de um símbolo preto em um fundo extremamente claro. O símbolo fica marcado por um tempo na sua visão. Se você olhar pra fora da tela, você enxerga ele. É um efeito normal, tipo, genial, inclusive, inteligente fazer isso. Em partes dos Estados Unidos, na vida real. Pra vocês que não sabem, tá aparecendo aí na tela esse seguinte texto. O apagão estadunidense e canadense de 2003 foi uma queda de energia generalizada que ocorreu em partes do Nordeste e meio oeste dos Estados Unidos e em Ontário, no Canadá, na quinta-feira, 14 de agosto de 2003, pouco antes das 4 da tarde. A questão é que em alguns lugares dos Estados Unidos esse apagão chegou a durar praticamente 90 horas. E a razão específica dele até hoje em dia é meio desconhecida. Algumas pessoas dizem que foram falhas humanas, conjuntadas com o próprio clima, acidentes com equipamento e por aí vai, mas a série de The Boiled One dá uma outra explicação pra gente. A questão, jovens, é que depois do incidente do dia 13 de agosto de 2003, o pessoal da televisão ficou bastante ligado pra caso alguma coisa nova tivesse acontecido. E um dia depois, né, no dia 14, o pessoal da televisão acabou detectando novamente o sinal de hackeamento daquela anomalia, né, daquela criatura bizarra que tinha... Cara, o bom de filme de terror é que não exige um grande orçamento. Eu poderia tocar um projeto de terror aí, só que eu tinha que fazer um bom roteiro. É que eu não tô na vibe de escrever ficção, mas eu acho que eu vou dar uma pensada, eu vou pensar em alguma coisa aí. Eu vou tirar o braço do meu cu e vou assistir vou ler algumas coisas de Lovecraft, tá ligado? Pra ter umas ideias novas. Vou tentar produzir alguma coisa. Eu transmitido o episódio um dia antes. E postar no canal principal ainda, vai ser legal. Ou seja, o apagão foi feito de propósito, visto que ninguém sabia exatamente o que era essa criatura.
Tipo, eu já li o Chamado de Cthulhu, mas eu parei aí, eu só li esse. Valeu, Pedro, valeu pelo sub. Uma pessoa fazendo algum tipo de piadinha, ou um alienígena, ou uma entidade, ou um demônio qualquer. E claro que como muitas pessoas começaram a ter sintomas estranhos, o apagão foi feito de propósito, onde por 90 horas, 50 milhões de habitantes dos Estados Unidos ficaram dias sem energia. Isso justamente para evitar que essa transmissão fosse feita nas televisões das pessoas. Então nós podemos dizer que com certeza absoluta, o governo dos Estados Unidos gostaria que essa coisa, o FEN 228, fosse considerada apenas como uma lenda urbana. Até mesmo porque se você encontrasse qualquer coisa relacionada a ele, né, a recomendação era que você ligasse pro pessoal do governo tempos depois, que eles iam te administrar um remédio de amnésia, para que você se esquecesse completamente do que aconteceu. Os relatos pessoais do governo dizem que investigadores coletaram todos os dados de transmissões daqueles dias, inclusive eles confiscaram televisões, fitas VHS, fitas de áudio, câmeras que pudessem ter registrado qualquer coisa a respeito daquele bicho estranho durante o dia 14. A transmissão com certeza absoluta foi interrompida, mas uma parte dela ainda chegou a passar no dia 14. Eu acho que fazer um filme de terror... Vídeo não, um filme não, né? Fazer um curta de terror se eu fosse tô viajando aqui. Mesma coisa do vídeo do Dirceu que eu prometi. Só loucura de live. Se bem que o Gen Z foi uma loucura de live, né? Sendo assim, 12 dias depois, um próximo evento completamente sobrenatural aconteceu. Dentro da área da Pensilvânia, onde o programa tinha sido exibido, houve um pico de casos incomuns de pessoas que tivessem assistido um mínimo pedacinho dessa transmissão, mais especificamente 509 pessoas. Todas elas desenvolveram... Será que é possível fazer um terror, não necessariamente de personagem, mas produzir um conteúdo que fosse na tocada do Guerra Mundial Z, livro, que é basicamente um relato, tipo um relato pós-fato. Será que seria possível produzir um negócio desse? Que não é um personagem investigando algo, mas alguém lendo um relato que já foi passado. Não sei. Desenvolveram um pseudocoma. Pra quem não sabe o que é pseudocoma, também chamado de... Eu tô lendo Memórias do Subsolo agora. Aí, tipo, o porra do livro é basicamente um grande monólogo. Eu tô com essa ideia fixa na cabeça. Síndrome do encarceramento é aquela condição horrível que eu tinha explicado pra vocês lá no começo do vídeo. Uma espécie de condição onde uma pessoa fica praticamente meio que um morto-vivo, preso no próprio corpo, onde a pessoa ainda consegue ouvir, ela ainda consegue cheirar, ela ainda consegue piscar os olhos e mover os olhos para os lados, mas ela não consegue mais falar, andar, ela não consegue mover o próprio corpo basicamente, quase como se ela fosse uma pessoa só no modo observação, literalmente preso no seu próprio corpo. E o detalhe interessante é que todas essas 509 pessoas, de fato, estavam em casa no dia 14 de agosto, assistindo televisão. O governo foi atrás de fazer investigações mais pesadas sobre o que de fato tinha acontecido. E como todas essas pessoas não poderiam mais, tipo, falar, andar, ou até escrever, né, pra poderem se comunicar, eles tentaram ensinar código Morse a todas essas pessoas, para que elas pudessem então se comunicar através das piscadas dos olhos, e então tentaram fazer entrevistas com todos os afetados para descobrir alguma coisa nova, né, se eles tinham descoberto alguma coisa sobre essa criatura, o que eles tinham ouvido, o que a criatura tinha falado e tudo mais. Claro que existiram algumas pessoas que não conseguiram fazer boas entrevistas, justamente por, né, eles terem que ensinar isso pra pessoas que nem sabiam exatamente como falar código Morse e tudo mais, então muitas pessoas não se desenvolveram muito bem a respeito disso, enquanto que algumas outras pessoas, as entrevistas foram tão reveladoras que o governo afirma que teve que arquivar os casos, ou seja, elas não ficaram públicas e aparentemente não vão ficar públicas em momento algum. Mas existe uma entrevista específica de um homem que é muito importante contar aqui no vídeo, né, que é grande parte do que acontece na história. Esse homem decidiu deixar a sua identidade anônima, então ele colocou um nome inventado de Joey Zamperini, e a razão pela qual a entrevista dele é importante é porque ele é um veterano de guerra, e assim como qualquer outro soldado que já foi pra Eu tô prestando atenção no vídeo, mas pensando aqui num formato que poderia ser um bom longa de terror, cara. Caralho. Guerra, ele conhecia código Morse e conseguia se comunicar perfeitamente mesmo sem conseguir se mexer. Depois que o nosso amigo Joe Zamperini ficou doente, alguns parentes foram visitar a família dele. Tipo, se esse vídeo fosse só roteiro e atuação, uma sala, um escritório em que alguém está gravando em uma fita, tipo, gravando exatamente o que ele tava, mas tipo, como se a ideia fosse um horror cósmico, como se o relato do passado que ele teve acesso e ele estivesse gravando fosse como se um ritual de invocação a um deus cósmico, tipo, algo nessa vibe.
sei lá, eu tô pensando aqui, tipo, a questão é o texto. O texto tinha que ser fino o suficiente pra traumatizar o público que está assistindo só uma atuação, tipo, de um personagem. Tipo, é um cara, tem que ser um puta ator, né? Esse é o problema. Tem que ser um puta ator. Tem que ser um puta ator pra entregar todo o peso de um texto muito bom, que eu não vou conseguir fazer. E no final é uma invocação, tá ligado? Esse cara acaba, sem querer, invocando um deus ancestral. E quando ele menos perceber... Isso daqui na minha mão é um membro em conserva de um deus ancião mesopotâmico. E ele promete trazer a praga e a destruição pro mundo. Bora testar esse negócio. Ó, Ramon, filma aqui eu rompendo o lacre. Ó, já dá pra sentir a minha pele coçando e doendo. O céu tá ficando vermelho. Tá dando certo, hein, Ramon? Quem diria que um poder tão ancestral poderia ascender aos céus, bem acima das estrelas de Deus, e lançar tamanho horror e destruição para a humanidade? Os olhos conseguem nos ver, Ramon. E eu consigo ver os olhos. Todo o sofrimento e dor vai nos libertar. Vai libertar toda a humanidade das nossas limitações. O começo do fim é agora, Ramon. Tudo está sendo feito, que ele está finalmente livre. O produto entrega tudo o que promete. Link nos comentários. Pô, ia ser legal. Eu acho que seria legal. Seria legal produzir um negócio desse. Tipo, porque, vamos lá. Porra. É muito legal haver um objeto demoníaco, amaldiçoado. Mas, pô, gravar a produção desse objeto eu acho que seria interessante também, sabe? Tipo... Pô, isso é do caralho. Sei lá, vou pensar. É porque eu sou um vagabundo, eu sou muito ocioso, vou tentar fazer alguma coisa. E a família ficou bastante assustada porque um dos... Escute, Impera, você tem grande potencial para fazer um curta-metragem de ótima qualidade. Eu não tenho, eu não sei gravar mais. Neste momento você deveria estar questionando, mas eu afirmo aqui, eu não brinco isso. Se faria um curta bom, você tem que acreditar de cima da média, a maior vantagem produtor de terror, então considere. Vou dar uma pensada, Os netos dele, digamos assim, tava brincando no quintal da casa, tirando foto de tudo que via e... Então, tipo, tá ligado? Tipo, um cara em uma sala gravando um relato do passado bizarro e essa fita final é um objeto satânico e alguma coisa nessa vibe. Sei lá. Ele invoca um deus ancestral e desaparece. Então, sei lá, vou viajar. E uma das fotos tinha exatamente essa aparência aqui, de uma criatura extremamente estranha no quintal do Joey. Existe um trecho específico do gravado da entrevista, onde o Zeperini tá contando um pouco mais sobre a situação dele, como ele ficou assim e o que exatamente seria essa criatura, pelo menos na visão dele. Ele fala que genuinamente ele tava assistindo televisão, ele viu... Não, uma invocação sem saber. Eu acho que explicar um relato ultra detalhado, mas não saber quem é esse cara, por que ele tá fazendo isso, de onde ele teve essa informação, sabe? Remove explicações muito necessárias, tipo, como ele descobriu isso? Ele fez isso? Por que ele tá contando isso? Por que ele tá fazendo isso? Foda-se, tudo isso. O relato é só o relato e vai embora. Tipo... acho que seria legal. E tipo, durante o processo havendo uma deterioração mental dele, porque ele está enlouquecendo nesse processo. Cara, puta, no Elder Scrolls, no Skyrim, tem uma guilda de monges que eles treinam a vida inteira pra ler Elder Scrolls, sabe? Pergaminhos antigos. Tipo, toda vez que ele lê, ele perde a visão. Toda vez que ele vai lendo, vai consumindo aquele material, ele vai perdendo a visão dele. Ele se torna cego e enlouquece. Algo nessa vibe, tipo, ele está fazendo uma invocação. Ele tá passando esse relato pra essa fita, ele tá fazendo isso. Acho que seria uma ideia boa e acaba o filme com a criança pegando essa fita e colocando pra ouvir. Acho que seria, tipo, aquele final desgraçado pra, tipo, não faz isso. Tipo, acho que seria interessante. O vermelho derretido e Não, ele perdendo a sanidade dele, ele enlouquecendo no processo. E, tipo, a pele coçando, o demônio aparecendo do céu, tipo, um bagulho, fazer uma bizarrice dessa. Valeu, Paulo. Eu lembro de ter uns 15 anos, algo que me lembrou. Você disse agora, era um depoimento de um pai descrevendo como Slenderman começou a perseguir a sua família, contando a tensão da perseguição até o momento em que ele rapta a filha do cara. No fim, o monstro entrava na delegacia e a fita captava o som grotesco do monstro. Eu acho que sem sons grotescos, eu acho que só... a questão é a atuação. Acho que, tipo, sem som, tira todo o som, mantém só aquilo e, tipo, a visão dele, tipo, algo dessa vibe, sei lá. Desde que ele viu esse rosto, o rosto tem sempre estado com ele. O entrevistador chega a perguntar se isso é uma alucinação. Algo puramente visual e grotesco.
mas sem sons externos. Ele acha que é uma coisa real, ou que o cérebro dele tá criando... Essa técnica utilizada na literatura, o próprio Graciliano Ramos utiliza em Angústia. Vou ler, obrigado. Eu tô nessa vibe de ler clássicos. Lerei Angústia de Graciliano Ramos. Pronto, vou ler. E ele fala que não, nada a ver, ele é extremamente real, inclusive ele tá até olhando a gente na janela agora mesmo. Nada ação, se ele acha que é uma coisa real, ou que o cérebro dele tá criando isso, e ele fala que não, nada a ver, ele é extremamente real, inclusive ele tá até olhando a gente na janela agora mesmo. Tá bom, Johnny Silverhand. Eu vou mentir, a cena é, tipo, bizarramente perturbadora. Não tem como descrever de outra forma. Os familiares do Zamperini também falam que a casa, depois que ele ficou dessa forma, tem uma energia meio estranha. Como se tivesse algo não santo ali dentro. Zamperini também descreve que ele constantemente ouve o som de muitos gritos e durante a noite, quando ele vai dormir, ele sempre ouve o som de trombetas. A série em si, o primeiro episódio, digamos, termina com essa cena aqui. Listen closely. Do you hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The streaming blood of life will pour down onto us all. Together, we will be still. Together, a feast fit for a king. Together, melded by love and purest connection. Be still. Tendo legendado pra vocês, jovens, eu acho que a gente pode finalmente passar pra parte das teorias de fato, jovens. Porra, que execução do caralho. Caralho, que bagulho foda. Tipo, apresentam a ideia, mostram um caso e no final... tipo, é mais ou menos o que eu acabei de descrever pra vocês que eu gostaria de fazer. Tipo, todo o desenvolvimento de um objeto cósmico, bizarro, e no final uma criancinha pegando aquilo dali e ouvindo. Tipo, porque sempre... É muito mais agressivo quando você pega a criancinha pegando aquele objeto e ouvindo, tipo, e você sabe exatamente qual será o destino dela. Acho que porra, que execução foda, gostei. Bom, como eu já vi vários canais fazendo vídeos a respeito dessa série e tudo mais, primeiramente eu precisava dar todo o contexto pra vocês, né, não ia deixar de contar a história só porque vários outros canais já fizeram, mas, de fato, eu acho que primeiro, antes da gente falar sobre elas, a gente tem que falar primeiro do primeiro áudio, né, o primeiro vídeo que apareceu dessa criatura, de fato. A questão, jovens, é que o áudio dele que apareceu no primeiro vídeo tava invertido. Se vocês invertirem um áudio, vocês vão ter essa fala aqui dele enquanto ele apareceu pela primeira vez. A própria memória do meu rosto causará uma manifestação do meu ser no futuro. Você estará dormindo na cama. Eu estarei lá e cuidarei de você. Quando você acordar, não será capaz de mover nenhuma parte de você. Quando o médico finalmente te encontrar, eles não vão me ver, mas você vai ver. E eu vou ver você também, pra sempre. Eu verei você. Ô, bichinho desconfortável, né, bicho? E agora, jovens, vamos primeiro tirar a teoria mais polêmica e popular a respeito da série que muitas pessoas têm feito até agora, mas pra quem ainda não sacou, né, todas as teorias da série estão sempre colocadas aqui no que seria exatamente essa criatura, de onde ela veio, qual o objetivo dela e o que ela quer fazer de fato. Muitas pessoas acreditam. Eu acho que um jeito que poderia transmitir visualmente um certo incômodo sem trilha é que eu gosto, tipo, sons grotescos. Imagina, eu tô falando sons altos, grotescos. Eu gosto de uma produção, tipo, trilha sonora e efeitos diegéticos, tá ligado? Aqueles que estão ali no cenário. Tipo, o barulho de um computador ligado, um ventilador. Aí, tipo, ele está perdendo a sanidade, ele... Tipo, sabe? Barulhos de um corpo humano normal, só que ia ter que ser gravado isso de alguma forma, tipo, sei lá, o batimento cardíaco, ele engolindo seco, esses sons ali muito altos, muito presentes. E eu pensei que o que poderia representar, agora a piada, né? O que poderia representar a perda da sanidade desse cara seria uma edição vibe Hyperborea mesmo, tipo, uns efeitos estranhos no vídeo, tipo, que são esquisitos, que você não tá entendendo o que, e no final uma loucura completa. Quando chega no final, aquela putaria, sabe? Coisas que... Só que, calma, é que a gente só trata com a edição de Hyperborea como meme. Só que ali há uma técnica que causa um certo estranhamento, que tem um meme aqui do Skinwalker que eu gosto pra caralho. Tipo, alguns efeitos aqui que é muito do caralho.
Tipo, essa vibe de edição aí, ó. Tá entendendo? Tá vendo que há um estranhamento nessa porra? Então, tipo, eu tô pensando nisso. Tipo, então, é uma bizarrice, é um negócio estranho. Tipo, porra, eu acho que dá pra pensar num negócio desse. Acredito que essa teoria seria algum tipo de representação de Jesus. Sim, não tô zoando. Jesus. Para aqueles que não conhecem muitas coisas a respeito do cristianismo, né, da religião evangélica cristã, basicamente, Pera, volta. representação de ela quer fazer de fato. E seria exatamente essa. Valeu, Younger. De onde ela veio? Qual o objetivo? Um dos RPGs de mesa de terror mais marcantes que eu já vi era Call of Cthulhu. A ideia do mestre foi fazer a campanha se passar em New Orleans, nos tempos áureos do voodoo. O vilão era um cara que queria invocar o Rei Amarelo, uma espécie de deus cósmico Lovecraftiano. Ele o invoca durante um mar de graça, tipo carnaval lá. E durante a invocação as pessoas param de festejar e começam a se matar por causa da loucura gerada pelo ritual. RPG bem insano. Cara, eu adoro. Todas as vezes que eu joguei RPG de mesa, eles eram Lovecraft. Todas as vezes, porque são maravilhosos. Dela e o que ela quer fazer de fato. Muitas pessoas acreditam que essa teoria seria algum tipo de representação de Jesus. Sim, não tô zoando. Jesus. Para aqueles que não conhecem muitas coisas a respeito do cristianismo, né, da religião evangélica cristã, basicamente, a Bíblia Sagrada possui todo um texto a respeito do Apocalipse bíblico, que seria basicamente um grande evento onde Jesus voltaria para a Terra depois de já ter vindo aqui uma vez, e quando ele voltasse, ele buscaria os seus fiéis. Um dos sinais bíblicos mais icônicos a respeito do Apocalipse em si seria o sinal de trombetas, as 7 grandes trombetas do Apocalipse, que quando elas tocassem é praticamente um anúncio do fim do mundo. Todos os diálogos e conceitos a respeito da série fez com que muitas pessoas... Valeu, grande ideia. É sobre uma caixa preta onde cientistas... É sobre uma caixa preta onde cientistas da NASA extraíram gases de Júpiter. Daí, descobrem que o planeta é gasoso porque o gás é uma forma de vida predatória. Leia o meu comentário pra ver. Júpiter? Desculpe, amigo. O inferno está em outro... Porra, eu acho que poderia fazer... tá aí, eu acho que fazer um curta de terror onde Satanás está em Saturno, naquele hexágono bizarro. Porra, uma vibe dessa, tá entendendo? Tipo, eu acho que seria interessante. Tipo, eu ia gastar uma nota pra fazer um CGI de uma aproximação de Saturno aqui na Terra, porque coisas grandes geram esse impacto. Cara, eu acho que provavelmente é a melhor cena de qualquer... Eu vou dar um exemplo aqui super enorme, mas quando você vê aqueles vídeos de... E se o planeta tal estivesse na mesma posição da Lua? Gera um puta estranhamento. Tipo, é uma bizarrice. É um negócio que incomoda. Tipo... Tá entendendo? Seria interessante numa vibe dessa. Megalofobia, isso. Uncanny, algo que foge dos padrões. Tipo, imagina o hexágono de Saturno virado pra Terra enquanto o cara descreve o... Porra! Seria interessante? Porra, eu acho que seria um bom final. Hã? Acreditassem que essa criatura é algum tipo de visão distorcida de Jesus. Até mesmo o simbolismo na cabeça desse bicho aqui, por exemplo. Os sons dos planetas. Uns espinhos saindo da cabeça dele, e Jesus também teria, de fato, durante a sua vida, né, em certo momento, utilizado uma coroa de espinhos que machucava bastante. Sobre o fato dessa teoria, jovens, eu acredito que ela é um bait, mas ela é um bait muito forte, por sinal, e vou tentar explicar pra vocês o porquê que ela é um bait, apresentando algumas teorias um pouco mais interessantes aqui. Então, vamos nessa. Dá um tempinho nessa teoria de Jesus aqui e vem comigo, vamos conversar um pouquinho mais com umas coisas mais detalhadas. Para aqueles que assistiram a série e não sabem ainda direito sobre quem seria essa criatura, basta você descer nos comentários da série, inclusive alguns deles até mesmo passando um pouco de informação sobre uma coisinha aqui e uma coisinha ali, e um em específico me chamou muita atenção, de um cara que retratou uma parada que acontece em 9 minutos e 36 segundos da série. Lá na cena final, existe um momento onde aparece um texto em japonês junto com um monte de outros textos em inglês, né? Esse texto é interessante
interessante na realidade. Se traduzirmos ele direto pro português, ele vai ficar algo como mais ou menos: temam apenas ao único Watanabe. Pra quem não sabe, o Watanabe não é uma palavra em japonês, é um nome. E é uma referência muito interessante a um homem chamado de Mutsuhiro Watanabe, uma pessoa que realmente viveu aqui no nosso mundo real e foi um criminoso de guerra da Segunda Guerra Mundial. Ele basicamente capturava pessoas e torturava suas vítimas. E isso era considerado um crime de guerra, tá? Pra quem não sabe. E sabem uma coisa interessantíssima que pode fazer referência do próprio episódio? Esse homem, Mutsuhiro Watanabe, quando ele estava vivo e no período de guerra, ele capturou um prisioneiro chamado de Louis Zamperini. Claro que a gente pode se lembrar, jovens, que esse cara que tá aparecendo aqui no vídeo, ele é um personagem anônimo, né? Ele não queria revelar o nome dele, então botaram um nome falso de Louis Zamperini. Então, não é o verdadeiro cara que foi torturado pelo Watanabe, mas é quase como se a gente quisesse fazer uma referência pro senhor capturado, né? Mutsuhiro Watanabe, inclusive, jovens, ele morreu no dia 1º de abril de 2003, muito pouco tempo antes das transmissões começarem. Então, porra, acho que foda-se a menininha pegando o gravador no final. Eu acho que o som bom, eu teria que perguntar pra alguém que saiba, mas qual seria o som da aproximação de um planeta? De um cara fazendo um podcast investigando uma peregrinação em que 200 mil pessoas desapareceram, até ele perceber que ele mesmo está fazendo a peregrinação. Porra, caralho. Então, esse som, imagina, tipo, o som de um planeta se aproximando da Terra. Não seria som, seria o vento, tipo, alguma coisa. Vácuo, não sei. Eu não sei qual que tipo de som isso geraria, tipo, qual seria a reação da atmosfera da Terra com a aproximação de um corpo desse tamanho. Que tipo de barulho seria esse? Eu não sei. Tipo, esses sons eu poderia colocar no final do vídeo durante durante todo o relato que o cara tá dando. Então, vácuo, pode ser a remoção do som, tá ligado? O som vai saindo. Eu tô falando disso, a aproximação, porque o take final seria, tipo, o hexágono mirando na Terra, na posição da Lua, tipo, algo nessa vibe. Bom, barulho de placa tectônica, sabe? Sei lá, seria algo que eu ia pesquisar pra fazer algo interessante assim. Então, Link, saquei qual que é a ideia, né? Então esse tal de Mutsuhiro Watanabe, né? Ele morreu e agora ele voltou como uma espécie de espírito vingativo que tortura pessoas. Não, jovens, não acho que seja necessariamente. Eu acredito que seria barulho de vento, sabe? Por causa desse tipo de coisa, sei lá. Isso nem que seja tão simples assim. Eu acredito que todas essas referências à Segunda Guerra Mundial sejam, na realidade, uma ideia pra gente pensar um pouco no que esse bicho é. Pô, eu poderia até incrementar, adicionar essa questão bíblica católica, tipo, das 7 trombetas, tá ligado? O que seriam as 7 trombetas? No fundo do vídeo, tipo, lá no fundo, algo bem suave, tipo, 7 vezes durante todo o vídeo. Seria interessante, sabe? Tipo, lá no fundo. Eu acho que geraria mas, tipo, algo muito suave, tipo, lá no fundo, pra nenhum perceber. Ué, uma coisa que eu acho interessante sobre esse comentário aqui, jovens, que eu tinha falado pra vocês, que eu achei que é um destaque legal, é que o criador da série respondeu esse comentário. E ele respondeu com essa seguinte resposta aqui: eu estava originalmente planejando basear toda a história em... Mas exato, é um cara completamente... Exato, o cara ele está enlouquecendo, ele está ouvindo esses sons, mas nada disso tá acontecendo. Acho que, tá ligado? O hexágono tá lá, o ritual foi feito, mas, tipo, nada de fato aconteceu, é só na cabeça dele. Torrance. Pausa aqui, pra você que não sabe, Torrance é uma área da Califórnia que fica nos Estados Unidos, ok? Que foi a infância de Louis e a casa do seu pós-guerra. Mas o apagão nunca chegou a se espalhar por lá. E há algumas outras razões misteriosas para isso acontecer na Pensilvânia. Boa teorização. Ah, meu amigo, você pode ter certeza que eu vou fazer bom uso dessa porcaria aqui que você comentou, viu? Como eu tinha falado pra vocês, a referência na série então faz sentido. Pra quem não sabe, essa área de Torrance na Califórnia foi genuinamente onde Louis Zamperini, o cara que tava na pós-guerra, ele viveu durante a infância. E foi justamente o lugar onde ele ficou vivendo também depois que a Segunda Guerra Mundial acabou. É interessante que a gente tenha uma série que era pra se passar inicialmente até mesmo no lugar onde esse tal de Louis Zamperini viveu. Como se a série toda tentasse fazer uma referência desse cara juntamente com o cara que torturou ele. E também foi dito pelo criador que a série se faça na
Pensilvânia por algumas razões assustadoras específicas, jovens. Eu acho que é muito interessante da gente destacar tudo isso, por quê? Porque essa série não é tão simples assim. Toda essa questão de nós termos um Jesus falso, digamos assim, dentro da série, é simplesmente uma história de fachada. Quase como se a gente tivesse algum tipo de criatura, espírito vingativo, falso salvador, diabo, experimento de guerra, chamem como quiser. Eu acho que a gente ainda tem muitas coisas pra poder destacar aqui. Esse bicho inteiro é uma grande referência de crimes de guerra do Japão da Segunda Guerra Mundial. O próprio nome da série em si não faria muito sentido com um Jesus de fato, né? Tipo, The Boiled One, o homem cozinhado. O que exatamente Jesus teria a ver com um homem cozinhado ou um homem cozido exatamente? Não tem como dizer que eu faço a menor ideia do que seja esse bicho aqui. Pra poder ser sincero, eu não faço a menor ideia. Eu não acredito que ele seja Jesus em si. Eu acredito que a parada é que ele é uma imitação. Não faria muito sentido um espírito vingativo se propagar pelo meio da televisão, sabe? Tipo, principalmente pelo fato de que o próprio pessoal das televisões da época conseguia meio que capturar o sinal de hacking e transmissão que esse bicho emitia. Então, tipo, você pode impedir um espírito maligno de agir só por você fazer um blackout na cidade e fazer com que as pessoas não assistam ou então não ouçam o que ele tá falando. É algo muito mais pesado do que isso, sabe? Pra que esse bicho tenha uma conexão neural com o cérebro das pessoas, as pessoas precisam assistir e ver o rosto dele pelo menos uma vez. Eu não acredito que essa criatura seja simplesmente um espírito vingativo de um cara que morreu, ou simplesmente uma representação de um Jesus muito simplório. Eu acho que tem um tipo de inteligência muito maior por trás, jovens. Do tipo que essa criatura é quase como se ela imitasse Jesus de propósito. Se a criatura quisesse que o governo dos Estados Unidos pensasse que ele é tipo um Jesus ou um diabo. Muito Bobson, muito Bobson. Eu gostei da ideia desse bagulho. Se removeu a questão de ser um espírito e for, tipo, um hacking cerebral em que alguém conseguiu desenvolver a forma de causar esquizofrenia numa pessoa e desabilitar os seus membros, acho que seria mais interessante. Alguma coisa do tipo. Tanto é que as mensagens da televisão falam que pra você se proteger dele, além de você não escutar e você não olhar MK Ultra, quando ele aparecer, você tinha Woke Mind Virus, com Salmos 91 e você tinha que fazer uma oração pra Deus no meio. A gente não tem nenhum relato de que isso funcionou. Então, pra que a gente saiba de fato o que pode ou não pode acontecer, eu acredito que a gente questão espiritual pra mim é shitpost. A gente vai ter que esperar os próximos episódios saírem. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido. Bom vídeo. O vídeo é mais interessante do que eu tendo um monte de ideia aqui, mas serviu, foi um bom incentivo. É isso aí.